O nome é dopamina, um hormônio que circula pelo nosso corpo e tem um papel importantíssimo na nossa saúde. O cansaço que você sente, aquele desânimo que não tem explicação e até mesmo, gente, eu estava lendo, uma digestão ruim, tudo isso está ligado à falta da dopamina. E aí a gente convidou a psicoterapeuta Daniela Pelosi para nos explicar, porque ela tem tudo a ver com isso, com as nossas emoções, esse turbilhão que a gente vive. Dani, obrigada por ter vindo. Prazer é meu, Mônica, de estar aqui com você novamente, Obrigada. Agora nessa edição nova. Bonita, né? Que maravilhoso, lindo. Eu estou muito feliz Estúdio aqui. maravilhoso. E feliz com você aqui comigo para a gente falar da dopamina. Vamos explicar para quem está em casa o que é a dopamina? O que é a dopamina? Nós podemos entender, Mônica, a dopamina de duas formas, né? A dopamina como um neurotransmissor produzido pelo nosso cérebro e também como um hormônio produzido pela glândula suprarrenal, né? Que é responsável ali por equilibrar algumas funções do nosso organismo, né? Funções circulatórias, hepáticas e algumas outras mais. Aqui é muito interessante a gente compreender a dopamina como um neurotransmissor, né? É uma substância química que aparece ali na conexão sináptica dos nossos neurônios e que tem a função principal de regular a nossa motivação, o nosso prazer, o nosso bem-estar, a nossa saúde não só física, como já falamos, como também mental e emocional. E aí, identificar. Como é que eu identifico? Até preparei aqui alguns sintomas para que a gente possa perceber, porque não tem nenhum exame, nenhum teste para saber se a dopamina tá baixa ou tem, Dani? Eu acredito que alguns exames de sangue, eles conseguem perceber algumas alterações de substâncias no nosso corpo e que indicam uma provável baixa, né, de neurotransmissores e hormônios ligados a prazer e bem-estar, né? Então, se a gente já perceber, por exemplo, que nós temos níveis de cortisol muito elevados no nosso corpo, porque o cortisol ele tem uma função que é positiva no nosso corpo, mas em excesso, né, quando a gente está num período de muito estresse, de muita ansiedade, a gente já vai perceber que isso vai desregular um pouco a própria função, a presença da dopamina. Né? Vai engolir meio que a dopamina. Sim, ali, né? Não que a dopamina seja ali um antagônico químico para o cortisol, não necessariamente. Mas a presença dela no nosso organismo ajuda a regular a motivação que a gente tem para fazer atividades cotidianas, para acordar, para sentir prazer e contemplação, enfim, para sentir prazer de viver, Mônica. Então, né? A dopamina não é o hormônio da felicidade. Ou ele está ligado ali? Qual que é a diferença, por exemplo, da serotonina e a dopamina? São substâncias diferentes, mas que têm funções no quesito do bem-estar, de produção de bem-estar muito importante. Então, por exemplo, funções como foco, atenção, tomada de decisão, sensação mesmo de bem-estar, motivação, isso está ligado à dopamina. E isso está dentro, né, da ciência da felicidade, da ciência do bem-estar, todas essas substâncias químicas, né, esses neurotransmissores ou hormônios, eles estão ligados à nossa sensação de estar bem na vida, né? Então, assim, gente, tem funções muito importantes, Mônica, e o mais interessante da gente contar para o seu espectador é que a gente pode produzir dopamina de forma natural, o que é infinitamente mais saudável. Muito. Eu quero saber, Mônica, calma que a Daniela vai trazer pra gente, tá? Se você quiser participar dessa prosa com a Daniela Pelosi, simples, 99897.000 é o meu WhatsApp, você já pode mandar mensagem. E aí, só para deixar claro aqui pra turma, para vocês tentarem se identificar se estão passando por isso. Cansaço, né? Dopamina baixa. Sim. O que você falou, a falta de motivação. Até gosto do meu trabalho, mas não estou motivada para isso. Ai, falou, aí vem a culpa. Sim. Não é? Ansiedade, né? Perda de memória. Sim, funções cognitivas. Foco que você falou, né? Essa atenção que a gente tem que ter. Sono ruim, a dopamina interfere também nisso. Sim.
depressão e até tremores também que eu estava vendo, né? Sim. Existem muitos sintomas, né, que estão relacionados à baixa dopamina no nosso corpo. Essa falta de energia, essa apatia, esse cansaço, essa baixa motivação que a gente deixa de sentir prazer com as coisas cotidianas, com aquilo que antes, né, até nos dava muito prazer. Então, todos esses sintomas, eles estão relacionados e é muito importante que a gente esteja atento a isso, né? Que percebendo isso, a gente busque um apoio médico, busque também um apoio psicoterápico se necessário. Por exemplo, a vitamina D, né? Tomar 15 minutos de sol todos os dias, né? Em horários adequados, é claro, favorece a produção de substâncias que ajudam a regular a dopamina no nosso corpo. E aí você aproveita esse tempo de tomar vitamina D, que se merece, gente. Eu sei que é apertado para todo mundo, mas a gente também precisa ter esse nome na agenda. Pequenos momentos, né? Para você contemplar, por exemplo. E essa questão do sono ruim me chamou a atenção, porque a gente aqui no Você, nós fizemos vários programas falando sobre isso, e é uma queixa muito comum, sabe, Dani? E quando a gente fala da dopamina baixa em relação ao sono, a gente está falando do excesso de telas? O sono, né? O sono ruim, ele prejudica muita coisa na nossa vida, né? Ele prejudica os nossos níveis de irritabilidade, os nossos níveis de estresse, ele prejudica a produção, né? A regulação de dopamina no nosso corpo. Então, o sono ruim está relacionado também dessa forma, né? E um outro ponto que você... O excesso de telas. O excesso de porque tela, a gente está ali direto, né? Isso. Eu me coloco no balaio também e a gente precisa se policiar todos os dias. E aí esse excesso de telas também prejudica esse trabalho da dopamina? O que acontece, né? A gente fala que assim, excesso de tela, ele favorece a produção da dopamina. Ele faz produzir dopamina, né? Esse sistema dopaminérgico, ele é ativado com excesso de tela, com jogos, né? Só que qual é o problema? Aí nós estamos falando de um estímulo artificial para a produção de dopamina. E qual é o grande dano que isso traz? Porque o excesso produz um efeito dopaminérgico acentuado, constante. Esse efeito dopaminérgico acentuado, constante, em altos níveis, né? Que traz aquela sensação de bem-estar instantâneo, de satisfação, de alegria, de melhoria do humor. Na tela, a gente vai fazendo uma sobrecarga nessa produção dopaminérgica. A gente vai gerando uma sobrecarga. O que acontece? Quando a gente tira a tela, a gente não consegue mais, Mônica, ter muita paciência, a nossa criatividade fica reduzida, a gente passa a não ter tanto prazer com atividades cotidianas e que produzem dopamina naturalmente. Então, a nossa tendência é querer ficar sempre mais. E quando tira, pode vir a apatia, é como se fosse um efeito rebote de esse excesso de produção dopaminérgica no corpo. Isso não é saudável. Inclusive, um detox digital ou minimamente uma redução no efeito das telas digitais, ele é essencial para regular a produção de dopamina saudável no nosso corpo. E aí eu estava lendo também a questão dos trabalhos manuais. Substituir nesse detox não é proibir, gente, não é tirar não, mas assim, ter a noção, bom, das 6 em diante da tarde, vou procurar algo lúdico para fazer. Sim, nossa, trabalhos manuais, crochê, colorir, e apreciar os ipês na Praça do Coreto, né? E em outros lugares mais. Tudo isso favorece a gente a estimular a produção natural. A gente tem que aprender que o viver, ele não é só no digital. A nossa vida, o digital é uma ferramenta importante, nos favorece em variados momentos, é importante, não tem como a gente viver alheio a esse contexto, nesse mundo contemporâneo, mas existe, né, eu tenho visto muito esse movimento também, das pessoas começarem a reduzir o digital, ou a fazer esse exercício de redução. Por quê?
Porque pela dor, né, as pessoas têm percebido cada vez mais que os efeitos gerados pelos excessos de uso digital estão trazendo danos. Então, tudo que nós podemos fazer e que vai estimular o bem-estar de uma maneira natural é muito essencial. E a gente vai aprender com a Daniela Pelosi. Ela já deu algumas dicas aqui, mas a gente vai trazer para vocês, tá? Para que a gente possa despertar isso a partir de hoje. Porque a gente já está no meio do ano, eu sei como é que você está. Todo mundo cansado, todo mundo assim sem paciência, mas calma que já eu volto com a Daniela, tá bom? Quer fazer uma pergunta para ela? 99897.000 é o meu WhatsApp. Já volto com você, Dani. Muito bem, estou de volta aqui com a Daniela Pelosi. Muito obrigada pela sua participação aqui. Quantas pessoas participando. E aí, eu tenho duas amigas, a Daniela, lá do Shopping Park, e tem uma outra amiga, tanta pergunta que eu perdi aqui, mas já trago. A menopausa, nós que estamos na menopausa, a dopamina diminui? Achei interessante isso. Sim, porque a gente tem uma desregulação, né? No quesito hormonal. E aí, essas mudanças no aspecto hormonal da mulher que se dão nessa etapa da vida, por exemplo, a própria baixa de vitamina D, que é muito comum na entrada do climatério, ali no pré-menopausa, na perimenopausa, né? Isso já afeta, sim, os níveis de dopamina no nosso corpo. A gente fica com o humor mais rebaixado. Uma tristeza, menina, que se arrasta. Mais irritada, né? Sim. Qualquer coisa nos tira do sério. Então, é importante, sim, fazer atividades e estímulos, né, para essas produções também. Aí a Cristiane está muito assustada porque ela se identificou em algum dos sintomas que a gente trouxe. Aí ela falou que o cansaço é muito exagerado. E o Rodrigo Rezende quer saber, ele tem ansiedade, sono ruim, inclusive toma uma medicação. Aí para esses dois e para as outras pessoas que estão aqui, como é que a gente ativa a dopamina de forma natural? O que a gente pode fazer? Então vamos lá. É claro que tem o uso, às vezes, da medicação, que é importante para regular o nível de neurotransmissores. A gente sabe que existem tratamentos, né, que são importantes aí para cuidar desse bem-estar físico e mental, para regular todas essas substâncias químicas, né, neuroquímicas que o nosso corpo precisa, e às vezes precisa mesmo desse estímulo mais químico. Mas a gente tem várias formas, né, além do que a gente falou aqui, de tomar sol, de fazer atividades que nos dão prazer. A gente, por exemplo, estimular, né, e ter conexões sociais saudáveis, Mônica. Né? Estar entre amigos, estar com pessoas que nos fazem bem, pessoas que a gente gosta. Então, esse prazer das conexões saudáveis, ele é uma forma natural de estimular a dopamina na nossa vida. As pausas digitais para a gente fazer algo que gosta, uma leitura de um tema que eu me interesso, um banho quentinho. Tudo isso favorece a produção natural de dopamina. Alimentação, tá, Mônica? Ela faz diferença? Faz muita diferença, né? Existem alguns alimentos específicos que nos ajudam na produção de dopamina, né? Que está ligado à tirosina, que é uma substância que se encontra em alguns alimentos. Quais, assim, a gente então, pode citar? Laticínios, né? Iogurte, queijo, peixe, frango, né? Então, abacate. Existem alguns alimentos, algumas sementes oleogeatinosas que favorecem isso. A gente pode comer o chocolate 70 ali em doses pequenas, homeopáticas, né? Que também ajuda nessa produção da dopamina, né? De uma forma natural. Então, basicamente, a gente aprender a se alimentar do jeito certo. A gente se alimentar bem. A Sônia, que tem 54 anos, ela falou que faz crochê e faz musculação. Ela está produzindo a dopamina porque a atividade física tem um papel significativo nisso também? Demais, né? A atividade física, ela é um regulador. Algumas atividades, a musculação, a caminhada, a corrida, né? Todas as atividades que você coloca o seu corpo em movimento, eles ativam a produção, né, dessas substâncias do bem-estar, da felicidade, né, que a dopamina é uma delas. Então, é extremamente relevante, Sônia, né? É extremamente relevante, sim, Sônia, que você continue com a sua atividade física, que você permaneça,
né? Porque é benéfico. Eu falo que é um combo, né, Mônica? É um combo. Se a gente fizer várias pequenas coisas e inserir esses cuidados na nossa rotina, estimulando uma rotina um pouquinho mais saudável, nós já estaremos favorecendo a produção de dopamina natural pelo nosso corpo. Fazer uma boa higiene do sono, para que a gente tenha ali pelo menos 7 horas de sono. Pelo menos 7 horas de sono, de repouso. Que revigora mesmo, que revigora. Né? Isso também é muito importante para a gente manter regulado essas substâncias, inclusa a dopamina, no nosso organismo. A Maria Badia, que está lá no São Jorge acompanhando, Maria Badia, um beijo, ela falou assim, que sente um ruído na cabeça, né? E também está esquecendo bastante. A dança pode ajudar e também são sintomas da dopamina baixa? Maria Badia, né? Eu acho que precisa investigar, né? É difícil a gente falar se é ou se não é, precisa investigar, mas o fato é que a baixa de dopamina, né? A dopamina é uma das substâncias que afetam algumas funções cognitivas. Então, essa memória, essa perda de memória pode também estar relacionada à redução dessa substância no corpo. Até como com outras coisas, precisa investigar. A dança sempre é um estímulo. É bom demais, né? A dança é maravilhoso. Encontra uma dança que você gosta, né? Seja o que for, um forró, um jazz, um balé, uma dança de salão, não importa. Se você estiver ali fazendo uma atividade física que você sente que é prazeroso, não que é penoso, mas que é prazeroso para você, isso vai estimular a produção de dopamina natural no seu corpo. Até você, de repente, ligar o rádio aí, olha, colocar ali uma música na sua lista, né? Sem dúvida. E dançar em casa. Eu tenho uma amiga que faz isso. Sim, sim. Não, e ela se sente ótima. É maravilhoso. A gente pode fazer tanta coisa em casa, né, Mônica? Pôr uma música que a gente gosta, fazer uma aula ali, colocar um vídeo no YouTube e fazer uma aula, até a própria desaceleração mental, meditação, práticas de mindfulness, de respiração consciente, respiração profunda, até isso promove a produção. Né? Deixa eu trazer a Élita, ela perguntou o seguinte, no pós-parto, ficamos muito, ela falou, né, os pais ficam muito preocupados e sem dormir, tudo muda. Isso pode ser, para as mães, a questão dos hormônios, né? Porque ele pós-parto, ou pode ser a falta de dopamina também? É interessante. Eu acho que isso está vinculado a uma desregulação daquele período, né? Tem muitas questões hormonais ali, tem muitas questões de privação de sono. Então, tudo isso impacta muito essas sensações todas essas experiências que a gente vivencia no pós-parto. E, com certeza, todas essas questões, elas favorecem uma baixa dopaminérgica, né? Dentre outras substâncias, mas favorece, sim, uma baixa dopaminérgica. Por isso que tem que... Pega o bebezinho, vai tomar um sol ali às 9 horas da manhã, uns 10 minutinhos, né? Faz uma caminhadinha dentro de casa, coloca uma música tranquila, né? Que você goste, que o bebê goste. Então, tem formas de autocuidado para você ativar. E é todo dia. Todo dia a gente tem que fazer isso. Todo dia é hábito, né? É hábito, né? É hábito. Isso precisa estar ligado a hábito. Tem um outro ponto também, Mônica, que é assim, né? Porque a dopamina, ela está muito ligada ao nosso sistema de recompensa. Vamos falar disso daqui a pouquinho? Vamos falar daqui a pouquinho. E segura aí que a gente vai falar sobre esse sistema de recompensa, porque a gente precisa de um tempinho maior. Aí, você está falando de tudo isso que a gente pode produzir. O cheiro também ajuda, não ajuda? Com certeza. Aí eu com cheiro de café, menina. Ativa, né? Minha dopamina vai estar. E aí a Tatiana Ribeiro, que é a nossa repórter, né? Ela foi conversar com uma aromaterapeuta para trazer essa questão dos aromas ligados às nossas emoções, ao nosso humor. Vamos conferir juntos? Já estou aqui, né, calminha, porque a nossa especialista aqui, a nossa aromaterapeuta, já deixou o ambiente preparado, né, para que a gente possa fazer aqui a participação no programa. Eu, a Lorena, nós já estamos até falando devagar. Brincadeira, mas ó,
se eu pudesse, né? Se vocês pudessem aí sentir o cheirinho que tá aqui, que coisa gostosa. E eu vou apresentar, né, a nossa especialista aqui, que é a Janaína Soares, que ela é aromaterapeuta e vai explicar pra gente sobre o poder, né, dos aromas, das fragrâncias, nas nossas emoções. Boa tarde, Janaína. Boa tarde. Então, explica pra gente como é que funciona, primeiramente, esse estímulo, né? Quando você sente um cheiro e você acaba ali, né, mexendo com as suas emoções. Então, os óleos essenciais, eles têm o poder, né, de estimular a produção de dopamina, de serotonina e do GABA, que também, o GABA é um neurotransmissor que ele é o calmante do nosso sistema nervoso. Então, quando a gente sente um óleo, no caso, o lavanda, óleo de lavanda. Lavanda. Isso. Ele estimula, né, que a gente possa ficar mais calmo, mais tranquilo e vai se acalmando. Então, nós temos lavanda, temos hortelã-pimenta. Ah, vamos pegando então aqui, ó, hortelã-pimenta. Esse hortelã-pimenta, ele estimula mais a dopamina, que é onde a gente tem o foco, a nossa concentração. Vamos pro próximo, qual? Aqui eu preparei um rolon, já uma mistura de hortelã-pimenta com lavanda e gerânio. O gerânio também ele age junto com o lavanda, para essa calma que a gente, para essa tranquilidade que a gente precisa às vezes no dia a dia. Na correria do dia a dia, né, Janaína? Porque as pessoas estão cada vez mais... Eu falo assim, você pergunta para alguém, como é que você tá? Ah, tá corrido. Ah, meu dia tá corrido. Tô ansioso. A ansiedade é o mal do século. Exatamente. Então, é esse aí, essa misturinha. Isso. É uma misturinha que a gente coloca num rolon. E aí, esse rolon, você pode usar... Vamos passar em mim. Em alguns pontos específicos do corpo. No caso, no pulso. Aí você pode passar na sola dos pés e nas têmporas. São os pontos específicos que a gente tem para esse tipo de tratamento com óleo essencial. Outros aí, me dá outra dica aí para o pessoal de casa. Tem aqui na maletinha o gerânio, que eu não mostrei, ele é de uma flor. Ah, o gerânio sozinho, né? Ele é para quê mesmo? Sozinho? Ele sozinho age da mesma forma que o lavanda, para acalmar. Acalmar o sistema, é o calmante do sistema nervoso aí. Entendi. E a pessoa que não dorme bem? Lavanda. Olha só, não está dormindo, não? Lavanda. Ó, lavanda. Lavanda é um óleo, é um dos óleos mais versáteis. Lavanda e hortelã-pimenta. Eles são muito versáteis, tratam várias coisas ao mesmo tempo. Olha, muitas informações aqui sobre as nossas emoções, né? E o que os óleos, os aromas podem causar, né, no nosso dia a dia. Então, eu já percebi o seguinte, né, Janaína? Litros de lavanda, né? E hortelã-pimenta. Porque esses dois, gente, ó, cadê o hortelã-pimenta aqui? Ah, ó, você pega um, eu pego o outro, ó. Litros de hortelã-pimenta e lavanda, né? Isso, exatamente. Obrigada, viu, pela sua participação aqui, pelas dicas. Mônica, voltamos com você aí, ó, calminhas, felizes, né? Tudo de bom. Oh, é dopamina, com certeza, né? Obrigada, Tati. Um beijo para a Janaína também, que participou com a gente desse tema. O Ailton Cunha, que está lá no Tibéria, a Celi, a Eliana, lá do bairro Martelena também. A gente está falando aqui da forma natural, né? De se produzir a dopamina. E junto com a Dani eu vou para o intervalo e já a gente volta e a gente vai conferir também as fotos que o pessoal mandou dos IPs próximos a eles. Não sai daí não. Ô, gente, olhar o IP para mim é dopamina pura. E hoje a gente está conversando sobre dopamina e eu acho que a gente também aumentou a dopamina com essa notícia, que é boa demais, não é? Sim, sim. Tudo que nos conecta à natureza, né? A gente está vendo muitos IPs, está vendo muitas imagens aqui naturais, né? De bichos, de árvores, de flores, né? Isso nos coloca em contato com questões mais contemplativas, né? E produz uma sensação boa. Boa, né? Sim. Dani, você estava falando que a dopamina tem uma ligação com o sistema de recompensa. Como que é isso? Sim, o que acontece, né? Uma forma também da gente ativar a dopamina é a gente trabalhar o alcance de metas, né? Como a produção de dopamina, ela se conecta com atenção, com foco,
né, com bem-estar, com prazer, essa questão do alcance de metas também é muito fundamental para a produção natural dopaminérgica. Então, se a gente tem um objetivo na vida, seja ele qual for, eu quero me formar num curso de psicologia. Quer dizer, a cada semestre, quando eu faço a inscrição na faculdade, eu celebro, eu comemoro, porque finalmente eu vou começar o curso que eu tanto sonhei, que eu tanto quero. Quando eu finalizo o primeiro semestre, entrego isso, que maravilha, eu vou comemorar. Então, assim, a gente eu estou aqui no ponto A, eu quero chegar no ponto B, que é a minha meta. E eu celebrar essas mini metas que estão no percurso, né, eu poder celebrar isso e ativar isso, a celebração e o alcance, isso gera motivação. E essa sensação de motivação, né, ela ativa aí a nossa produção dopaminérgica também. Então, colocar metas que estejam alcançáveis, que esteja dentro do nosso contexto, da nossa realidade, e não deixar de celebrar. Isso é uma forma de você traçar, por exemplo, maneiras e iniciativas para estimular a produção dopaminérgica. Isso é muito legal, né? Porque a gente não faz isso. Deixa eu trazer algumas pessoas. Olha, a Viviane diz que, sabe, ela está se questionando, né, sobre essa questão de estar sentindo tudo isso. Tem dia que ela não tem vontade de levantar da cama. Tem uma amiga que antes era tão acelerada, agora anda muito para baixo. A Margarete escreveu em letras garrafais: estou sem motivação, sem ânimo. Ou seja, com tudo isso que você trouxe, essas amigas nossas vão sentir a diferença? Vão ver, assim, se começar hoje, com pequenos gestos, pequenos hábitos. Vão sim. É claro que a gente precisa ressaltar, né, Mônica, a importância de fazer exames, de investigar como que estão os níveis de vitamina, especialmente B12 e vitamina D, de investigar como que estão as questões hormonais, porque às vezes precisa entrar com reposição de vitamina, com reposição hormonal, e tudo isso vai favorecer nesse bem-estar físico e mental. Mas na perspectiva da produção natural de dopamina, tudo isso que nós estamos falando hoje ao longo do programa vai contribuir muito, né? Então, escolher uma atividade física prazerosa, fazer uma leitura, ter conversas com pessoas que você gosta, conversas profundas, conversas gostosas, autênticas, né? Que você não precisa ser um personagem. É a melhor coisa do mundo. Você é você. Olha que delícia isso, é maravilhoso. A Celi falou: Mônica, eu fico sem energia quando faço jejum de doce, aí fico com dor de cabeça e sem humor. Essa questão do doce e a dopamina tem uma ligação? Tem uma ligação, porque tanto o excesso de doce, assim como o excesso de recursos digitais, de telas digitais, ela dá aquele efeito dopaminérgico, né? Então, produz ali uma sensação de prazer, de bem-estar enorme, né? Quando a gente come um doce que a gente gosta muito, é uma delícia, né, gente? É muito bom. Só que quando a gente não come de forma adequada, cada vez que a gente come, a gente vai querer comer mais, porque a gente está ativando um mecanismo de prazer, de recompensa ali pelo prazer, pela satisfação, pelo bem-estar que aquela substância está produzindo. E a gente sabe que isso não é saudável para o nosso corpo, e isso também não é saudável, porque uma vez que a gente faça a retirada repentina, né, dá esse efeito rebote. Então, por isso que a gente fala da alimentação adequada. Você pode comer o seu doce, né? Isso vai favorecer, sim, a sensação de prazer e bem-estar, mas coma nas doses adequadas, faça uma dieta mais equilibrada, porque senão você vai gerar uma sobrecarga no seu corpo. Isso também não é bom. Conversa boa, né? Agradecendo aqui a Daniela Pelosi, psicoterapeuta, e a você que participou, aos meus amigos aqui, o Elmer e outros amigos, né? Já vou conversar com vocês em particular, tá?